Então vamos continuar as nossas explicações sobre modelagem e simulação. Faltou um i aqui. No espaço-estados. E na sequência, que a gente já falou até então, né, esse conteúdo aqui, formas canônicas. Então falamos sobre forma canônica controlável, observável e diagonal. E aí eu queria falar um pouco sobre algumas considerações acerca de estabilidade, né, e essa questão de autovalores, autovetores e diagonalização de matrizes, certo? Coisa bem direcionada a... Eu acho que tudo até então, né, é bem operações de matrizes, mas aqui a gente tem algumas operações que também são vistas lá em álgebra linear, certo? Então, os autovalores, certo, da matriz A especificamente, são as raízes da equação característica. O que é a equação característica? Se você parar para observar, nós temos aqui o polinômio, né? E esse denominador aqui, você vê em todos os casos, praticamente, né? Na verdade, em todos os casos, ó, eu peguei as raízes do denominador e coloquei na matriz A. Né? Peguei aqui também, no caso da observável, eu peguei as raízes do denominador e botei, quer dizer, os coeficientes do denominador e coloquei na matriz A. Então, isso tem a ver, né, com a maneira como a gente quer representar esse sistema aqui. Então, pensa o seguinte. Eu quero saber se o meu sistema é estável. Como eu falei lá sobre zeros, polos e ganhos, né, na, na aula de espaço-estados, quando a gente estava falando sobre isso, aqui, se lá o denominador, na função de transferência, ele fala sobre a estabilidade do sistema, aqui a matriz A vai falar sobre a estabilidade do sistema. Qual é a diferença? A diferença é que eu posso ter uma modelagem completa em espaço-estados e ter mais informações sobre a estabilidade do sistema em espaço-estados do que em função de transferência. Então aqui a gente não olha as raízes, certo? Pensar assim. Eu tenho a forma canônica aqui diagonal, certo? E eu peguei lá as raízes aqui, que isso aqui tem a ver com a estabilidade. Se o polo for negativo é instável, se for positivo, ou se for negativo, se a raiz do denominador for negativa é estável, se for positiva é instável, a raiz, né, não o número que está lá. Então, eu montei aqui minha matriz de espaço-estados, e na matriz A eu tenho a mesma coisa. Aí, se eu colocar na forma diagonal, ele já fica, né, ó, explicitamente dessa maneira. Ó. Você vê que as raízes do denominador são, né, os autovalores. Então isso aqui já me ajuda a pensar o seguinte, pô, se eu boto na forma diagonal e eu já tenho os autovalores, e esses autovalores são iguais lá às minhas raízes do denominador da função normal, então significa que os autovalores da matriz A têm relação com a estabilidade da matriz, do sistema, certo? Então significa que essa matriz aqui em específico, ela vai me dizer sobre a estabilidade do sistema em espaço-estados e, além disso, ele pode me dizer até mais coisas sobre essa estabilidade do que a função de transferência. Certo? Porque lá na função de transferência pode ter cancelamento de polos e zeros, ou seja, um efeito de alguma coisa do numerador, um controlador que você colocou lá, um sistema, pode cancelar alguma coisa no denominador e essas duas coisas estarem indo para infinito. Uma para mais infinito, outra para menos infinito. As duas estão estourando lá, mas você não consegue ver isso lá na saída. Então, aqui você vai pelo menos saber se aquilo vai ser estável e aí você não vai se preocupar. Se for instável, aí, pô, tem que me preocupar, né?
porque senão o sistema real lá vai explodir. Então, aqui, quando a gente for usar computacionalmente, a gente só precisa usar uma função chamada EIG. E aí ela vai dar para a gente os autovalores e autovetores. Mas estou falando da consideração a respeito da estabilidade, porque tendo esses autovalores, a gente já vai saber se o sistema é estável ou não, né? Então é possível você conseguir uma forma de diagonalizar essa matriz, certo? Para eu diagonalizar, eu preciso encontrar uma matriz X, tal que quando esse X for multiplicado pela matriz A, eu consiga fazer a multiplicação de X pela matriz do alto valor e dê a mesma coisa. Parece meio abstrato, né? Mas como é que eu faço isso? Eu basicamente vou multiplicar por x a menos 1 dos dois lados, e aí eu vou pegar o A, né, e diagonalizar, e eu vou ter todas as raízes aqui. Aí eu vou saber se a matriz é estável ou não pelo valor, né, se isso for positivo ou negativo. Então eu já sei, se eu usar autovalor e autovetor, eu consigo diagonalizar a matriz, consequentemente eu consigo saber se aquele sistema é estável ou não. E isso também vai servir para outra coisa, que é resolver exponencial matricial, porque a exponencial de uma matriz não é só pegar todos os valores, os índices da matriz e elevar, fazer exponencial elevado a esse valor, né? Tem uma outra consideração, mas se eu colocar nessa forma, vai ser, eu vou poder pegar E elevado a lambda 1, E elevado a lambda 2 e assim sucessivamente. Então, em termos de teoria quanto a isso, é isso. Agora a gente vai tentar obter os autovalores. Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, eu pego lá no Octave os valores da matriz na forma canônica controlável, por exemplo, e aí tento colocar ela igual à matriz da diagonal. Aí a gente já sabe se ele fez do jeito certo ou não. Então vamos lá tentar fazer isso. Mas você chegar aqui e usar a função EIG, botar A. Tá. Eu vou chamar aqui de AC, certo? Para ficar mais fácil a gente saber o que a gente está fazendo aqui. AC. Então, o que tiver C aqui vai ser a... Agora eu vou rodar isso aqui. E aí eu tenho um AC. Então, tentei fazer aqui o alto valor. Pronto. Aí, para eu saber o alto valor, eu vou chamar aqui o alto valor de L e o alto vetor vou chamar de X, né? Estava chamando lá de X. E, na verdade é o contrário aqui. Quando eu boto os dois parâmetros ficou o contrário. Então aqui é o X e aqui é o L. Então o L ficou na diagonal principal, certo? Que seria basicamente aquela matriz A, né? Faz sentido. Aí como é que eu faço para transformar AC em A? Eu basicamente faço a multiplicação de AC por L. Na verdade agora é X, né? X, chapéu menos 1, vezes A vezes X. É porque ficou esses zezinhos aqui, mas ó, ele é zero, tá vendo? 10 elevado a menos 16, 10 elevado a menos 16. Então, no final das contas, fica menos 1, né? Menos 2 e menos 3, certo? Então só levando em consideração aqui, né, alguns pontos para essa matriz, os autovalores de uma matriz elas não mudam caso ela sofra uma transformação linear. Então você pode fazer
multiplicação lá pelo alto valor e tal, que os altos valores ela não vão mudar, né? Então, eu vou ter as raízes da equação característica e isso vai refletir sobre a estabilidade dos valores, né? E aí eu uso os autovetores para poder encontrar essa matriz diagonal e eu consigo diagonalizar lá o sistema. Também é uma coisa interessante. Eu teria que fazer no sistema todo, certo? Não só na matriz A. Mas ali eu mostrei só para a gente poder ver explicitamente quais são os valores da forma diagonal, né, e as raízes, consequentemente saber se aquele sistema é estável ou não, utilizando isso, certo? Então, como exercício, eu gostaria de passar aqui para vocês. Vocês podem pegar lá fazer todo esse passo a passo que eu fiz, né? Para pegar assim, eu tenho um número qualquer aqui, 2005 17304. Aí pega os números da sua identidade, do seu matrícula, o que você quiser que seja aleatório, certo? Vai funcionar porque a gente vai botar sempre todos os coeficientes positivos. Aí você cria uma função de transferência assim. GS vai ser igual a S, bota S mais 1, S mais 4, S mais 3, aí no denominador você bota S mais 7, aí coloca S mais 1 e S mais 5. Eu já estou colocando um caso diferente aqui para dificultar um pouco, certo? Aí tenta fazer todos os passos, as formas canônicas, os autovalores e autovetores, né? E essa diagonalização, todos os exercícios que a gente fez até então, a partir desse número aleatório. E aí você verifica a partir da função de transferência, se você conseguir voltar para a função, é bem provável, né, que você tenha feito todo o processo corretamente. Então aí você já sabe se vai estar certo ou não. Então agora na sequência a gente vai falar um pouco sobre a simulação, certo? E eu vou fechar esse vídeo e a gente vai falar sobre a solução da equação de estados e a simulação do sistema espaço-estados. Então fica aí para o próximo vídeo.